Vamos falar hoje sobre superar a ansiedade? Eu sou Alexandra, terapeuta cognitivo-comportamental, e quero hoje trazer aqui o que é superação de ansiedade. Importante nós lembrarmos que a ansiedade, ela sempre aparece no modo imagem. Pare para pensar. Antes de você sentir o que você sente quando tem ansiedade, vem uma imagem, vamos supor. Você vai pegar um avião e aí então começa a entrar na ansiedade, porque e se o avião explodir? E você já visualiza o avião explodindo. Então você está numa estrada e você está chovendo muito, você fica com muito medo de um acidente de trânsito e você já imagina o acidente de trânsito acontecendo. E isso tudo te leva à ansiedade. E quando nós temos ansiedade dessa maneira, em geral, o que nós queremos é se livrar dela, né? O mais rápido possível. E podemos até pensar que seria maravilhoso se nós nunca sentíssemos essa tal de ansiedade de novo. Mas, na verdade, eliminar a ansiedade não é uma boa ideia. O que nós precisamos fazer é ajustar a ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade é um sistema de alarme do nosso corpo. E ela nos leva, a ficar alerta ao perigo. Até então, gente, isso é super normal. Tá? Ela faz parte de um sistema que nós temos em nós de alerta. Se a sua casa tivesse um sistema de alarme que fosse ativado cada vez que um cachorro ou um gato entrasse e passasse, você com frequência você ia ficar alerta o tempo inteiro. Mas essa não seria uma boa ideia, para você desligar o seu alarme. Afinal de contas, você ia ficar desprotegido. Então, você só precisaria ajustar este alarme para que ele não disparasse tão facilmente. Ou então, você aprenderia a desligar esse alarme quando você conseguisse determinar que não havia nenhum perigo sério no quintal. Isso é o que nós tentamos fazer na superação da ansiedade. Nós queremos dar o melhor de nós para ajustar nosso sistema de alarme interno para que ele não dispare com tanta frequência. E além do mais, nós podemos aprender a avaliar o nível de ameaça de uma situação. E até desligar a resposta da ansiedade mais rapidamente quando estivermos superestimando aquela cena, aquela situação e aquele perigo. E poderemos, assim, dessa maneira, aumentar a confiança em nossa capacidade de enfrentar as situações que nos deixam ansiosas, bem como enfrentar a própria ansiedade. E para nós superarmos a ansiedade, nós precisamos aprender a abordar as situações ou as pessoas que evitamos. E eu quero falar sobre enfrentamento. É enfrentar, é ir com total clareza da situação e vivenciar aquele momento para que você experimente isso que você precisa que seja uma superação para você. E por meio dessas experiências, nós temos a oportunidade de aumentar a confiança em nossa capacidade de enfrentar as situações que nos amedrontam. Sabe, aprender a abordar e enfrentar as situações nas quais nos sentimos ansiosos é uma maneira duradoura e poderosa de reduzir a ansiedade. A abordagem de nossos medos e enfrentar é dominada pela exposição. E de modo geral,
quanto mais experiências de exposição nós temos, menos sensível nos tornamos ao alarme da ansiedade. Por quê? Porque eu já não tenho mais medo. Porque aquela situação para mim se torna desafiadora. E ela tem que me fortalecer. E à medida em que eu vou dando passos para encarar isso que me causa ansiedade, eu me fortaleço, eu me encorajo, eu começo então a dominar essa emoção. E esse é o grande sentido de superação. Então, agora eu te convido a pensar sobre isso. Quais são as situações que te causam ansiedade, medo, fobia, pavor, pânico? Comece a pensar sobre esta situação e vá observando que, à medida em que você vai caminhando, porque nesse primeiro momento só quero que você pense, só pense nessa situação. E à medida em que você vai pensando, feche os olhos e vai se sentindo dentro da situação. Se sinta dentro dessa situação de pavor, de pânico, de ansiedade, de desespero. Tem cor? Observe a cor que é. Mude de cor. Tem cheiro? Tire o cheiro. Tem muita claridade? Diminua a claridade, vai diminuindo até sumir a claridade, até ficar totalmente escuro, na escuridão. Tem vozes? Quem sabe seja agora um cachorro latindo? Quem sabe aquela voz agora que você está ouvindo, você vai diminuindo o som, você vai diminuindo o volume, diminua, até se transformar numa formiguinha tentando falar. Mas a gente não consegue ouvir formigas falando. Agora que você fez esse processo de ressignificar, de utilizar submodalidades para esta situação, eu quero que você novamente observe esta situação, mas de um outro ponto de vista. Você agora está grande, está forte, está mais corajosa, mais corajoso. O que é? De que maneira que você pode agora enfrentar essa situação? Agora está com você a coragem. Quais são os passos com sabedoria que você dá agora? Fiquem aqui com esta reflexão. Até o próximo episódio.